qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Plus Ultra, queridos ouvintes, Plus Ultra, Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos aqui para mais episódio nesse canal. E, bom, hoje vamos falar sobre Yukio Mishima. E eu vou tentar linkar ele um pouco com a teoria do grande homem, porque eu não consegui me decidir ainda se o Yukio Mishima ele entra no arquétipo do guerreiro ou no arquétipo do poeta. Isso que eu não consigo me decidir ainda, se ele entra no arquétipo do poeta ou do guerreiro. Porque, sei lá, cara, a vida é muito complicada. É muito complicada pra você tentar resumir as coisas simplesmente assim. Até porque muitos guerreiros se tornaram poetas, como o próprio Miguel Cervantes, o próprio Camões e afins. Acho que por guerreiros serem pessoas muito próximas da morte, ficarem o tempo todo lidando com a morte, eles têm um tato artístico muito bom, porque a morte você dá... A arte, na minha opinião, é você tentar dar significado àquilo que é inútil ou revelar o significado daquilo que é útil. Entendeu? A arte serve para essas duas propostas: dar significado ao inútil e revelar o significado daquilo que não é útil ou daquilo que não é visto. Pelo menos é o que eu penso. Até porque a arte é uma coisa muito grande, muito complexa, muito complicada. É um debate muito extenso e eu não tenho saco pra entrar em todos os detalhes e pormenores disso. Enfim, vamos falar brevemente sobre a vida de Yukio Mishima. Yukio Mishima era um novelista. Ele, na juventude, teve que ficar muito em casa, e por ele ter sido obrigado a ficar muito em casa, ele não teve muito contato com pessoas. Ele se interessou pela arte, até porque a arte ela consegue satisfazer bem os desejos das pessoas que não têm muito contato com o mundo externo e afins. Pessoas solitárias ou pessoas com algum tipo de problema tendem a produzir arte melhor ou ter mais contato com arte e afins. A arte é uma coisa estranha. Ela consegue tirar tudo de você e ao mesmo tempo ela também consegue te entregar uma visão sobre um mundo muito estranha, entende? Enfim, para falar de arte, para falar de Japão e para falar do Yukio Mishima, vamos para a vida dele. Enfim, ele era jovem assim, pipipopó, não tinha muito contato com adultos e coisas desse gênero. Com adultos sim, né, os parentes dele. Se interessou por poemas, ele conseguiu um professor. A relação dele com o professor dele era uma relação muito estranha, ele era muito cobrado, até porque é uma relação mais primitiva, não é uma relação de professor-aluno, é de mestre-aprendiz. Relação de mestre-aprendiz ela é marcada por um pouco mais de violência, um pouco mais de uso da força, um pouco mais de brutalidade, um pouco mais de primitivismo, por assim dizer. Até porque é uma coisa mais primitiva a relação de um mestre e do aprendiz. Enfim. E depois que ele passou por essa relação, ele decidiu tentar se alistar na Força Kamikaze para tentar pular de avião e se churrascar. Ele queria isso, até porque muitos jovens da época dele faziam isso. E uma das razões por que ele fez isso é porque ele não via muito propósito além do Japão. A morte iria chegar de qualquer jeito, então que seja uma morte do meu jeito. Uma morte cheia de drama. Morrer pela pátria cantando o hino do kamikaze. Para um japonês shintoísta parece algo extremamente romântico. Até para qualquer um parece algo extremamente romântico. O desejo de uma morte heróica, o desejo de você enfrentar seus inimigos, o desejo de conseguir controlar mais o mundo que você vive, é uma coisa intrinsecamente masculina. É difícil você explicar esse tipo de coisa para uma mulher, porque é uma coisa muito masculina. A sensação de você saber que vai morrer por algo maior, que sua vida teve algum significado, é na hora da sua morte. O momento que você morre é o momento que sua vida ganha o significado. A morte é o significante da vida, principalmente se você é shintoísta, claro. E pela morte ser esse significante da vida, a forma como se morre é mais importante do que a forma como se vive para muitos. Principalmente se você tiver uma visão mais japonesa da coisa.
E bom, Yuki Mishima teve esse passado aí, e ele, como não conseguiu morrer, ele se entregou ao mundo das artes. Eu fico feliz que ele não morreu porque tivemos muitas boas obras e ele conseguiu se aperfeiçoar mais. A vida dele conseguiu ganhar mais significado. Em troca, a morte dele não conseguiu ter tanto significado quanto ele queria. A título de exemplo, o Yukio Mishima, ele era, querendo ou não, um grande homem. E a condição de grande homem, quando você vive num mundo onde você não consegue extravasar sua grandeza, é uma condição trágica. A tragédia do grande homem, ela se dá simplesmente por ele ser grande homem. No meu vídeo que eu falei lá no meu canal sobre o grande homem e coisas desse gênero, eu falei uma coisa que diferencia o grande homem de qualquer outro tipo de homem comum, é a noção de que ele é sincero. Ele é muito sincero consigo mesmo. Ele é sincero que chega ao ponto de ser perigoso para si. E essa sinceridade inevitavelmente vai causar dor nele. Porque um homem sincero está fadado a viver de forma sincera. E o Kimishima, ele era sincero. Ele não queria ter uma vida comum. Ele não poderia ter uma vida comum. Eu me perguntava várias vezes se Alexandre o Grande poderia viver como Diógenes. Acho que Yuki Mishima conseguiu mostrar que não. Ele tinha uma mistura extremamente bela quando aplicada de forma correta, que é a alma do guerreiro e a alma do poeta. O guerreiro e o poeta, a morte e a vida, a arte e a destruição. Coisas que parecem antagônicas, mas se você parar pra ver, elas se completam. Yuki Mishima era querendo ou não, um grande homem, como eu disse, e ele não conseguiria viver de outra forma. Não conseguiria viver senão pelo caminho que ele escolheu, que é o caminho do samurai, o caminho do guerreiro, o caminho do homem grande. E quanto mais jovem ele ficava, mais esse espírito era renovado. O espírito de grandeza, o espírito de querer buscar as coisas, o espírito de querer ser um herói para o Japão. Esse tipo de coisa é avivada pela juventude. Ele conseguiu extravasar sua alma nesse sentido através da arte. Mas uma coisa que é inevitável para os grandes homens é a sensação de decadência. Yuki Mishima, querendo ou não, perguntaram para ele uma vez por que ele malhava tanto. Porque ele era um cara que malhava muito, era muito sarado e afins. Ele disse que queria deixar um belo corpo quando morresse. Parece uma resposta curiosa, se você não pensa muito bem. Como assim deixar um belo corpo quando morrer? No sentido de que o corpo dele era beleza. Ele era uma pessoa vaidosa, e como todo artista, ele tinha um tato com a beleza diferente dos homens comuns. Esse tato diferente com a beleza, esse tato diferente com a vida, com a decadência, com o próprio corpo, também é uma tragédia. A vida de Yuki Mishima pode ser dita de forma trágica. A tragédia do grande homem é ele ser quem ele é. A própria condição de você ser um grande homem já é por si trágica. Você vai lutar, você não vai conseguir ter uma vida completamente normal e não vai se satisfazer com as coisas que as outras pessoas satisfazem. Um homem comum se satisfaz quando chega no trabalho, encontra sua esposa, abraça seus filhos, vê a sua família, se esforça para dar sustento para os outros. Homens comuns conseguem se satisfazer com essas pequenas coisas da vida. E a maioria das pessoas consegue nascer de maneira correta e satisfazer assim. É assim que um homem comum consegue viver. E ele consegue viver tranquilamente. Mas só que algumas pessoas nascem errado. Eu acho que pra você ter certeza que nasceu errado é aos seus 25 anos. Pelo menos do meu ponto de vista. Se você tá em 25 anos e você ainda tá se sentindo estranho, tá sentindo que você não consegue viver normalmente, tá sentindo que nunca vai conseguir se encaixar numa vida normal e que você sempre tem que buscar alguma coisa, seja através do meio intelectual, como um sábio, seja através da arte, como um homem das letras, seja através da guerra, como soldado. Se até os 25 anos você não conseguiu se adaptar à vida de como, sei lá, trabalhador braçal ou de um cidadão médio,
é porque você nunca vai conseguir. Basicamente, você nasceu errado e não tem como mentir pra si mesmo. Porque o grande homem, ele é sincero. E conforme Mishima envelhecia, o corpo dele envelhecia também. A decadência vinha. A morte provavelmente ia chegar mais cedo ou mais tarde. A sensação de você ser um grande homem e envelhecer sem ter feito nada é uma das coisas tão trágicas que eu não sei como descrever. Acho que poucas coisas são mais trágicas do que isso. Júlio César, quando tinha seus 35 anos e viu a estátua de Alexandre o Grande, ele chorou. Ele chorou porque Alexandre já tinha conquistado o mundo, enquanto ele ainda não havia conquistado quase nada. Pelo menos do seu próprio ponto de vista. Esse tipo de decadência do corpo, esse tipo de envelhecimento, esse tipo de sensação de lentamente perder para si, é avassaladora. Poucos grandes homens conseguem lidar com a velhice. Até porque eles viveram no espírito da juventude. O furor da batalha. A vontade de lutar. De conquistar o mundo. De vencer os desafios. Esse tipo de espírito é profundamente juvenil. E indomável também. Por ser juvenil e indomável, ele não consegue se adaptar aos novos tempos. Não consegue se adaptar à nova realidade. Não consegue se adaptar ao mundo moderno que vive. Ele é indomável e sempre vai trazer dor. Getúlio Vargas pode ser um exemplo disso. Em São Borja, velho, cansado, sem mais amigos ao seu redor. Várias pessoas ao seu lado te abandonando lentamente. É uma sensação bastante terrível. Saber que seu corpo vai ficar cansado. Saber que você vai morrer velho. Saber que sua vida vai ser só não aquilo que você queria. Saber que a arte que você fez era apenas isso, a arte. Vislumbrar um mundo tão lindo que você não pode tocar. O artista e o guerreiro, quando separados, é uma condição trágica. Saber que todas as batalhas que você queria lutar foram as que você não lutou. Saber que todas as guerras que você queria lutar são as que não foram travadas. Saber que todos os objetivos pelo qual você achou que nasceu não foram cumpridos. Esse tipo de sensação é horrível. Envelhecer, ficar com o corpo cansado, com o tempo morrer. Esse tipo de coisa é inevitável para qualquer homem. Do mais rico ao mais humilde, do mais rico ao mais pobre, do maior ao menor. Todo homem vai enfrentar a morte alguma hora. E o que o Mishima provavelmente também iria. E ele sabia disso. Ele queria fazer alguma coisa. Mas agora entraremos num conceito que eu vou trabalhar mais salvo engano, vai sair alguns vídeos amanhã. E vou falar sobre o espírito do tempo. O espírito do tempo de Yukio Mishima era o espírito da Guerra Fria e do mundo liberal. Ou você lutava por democracias liberais que são decadentes por si só, ou lutava pelo mundo comunista, que é uma coisa abominável e abjeta por si só. Não existiam mais guerras santas a serem travadas. Não existia mais honra nem disposição. As pessoas lutavam por uma coisas tão vulgares como sistemas econômicos. Um homem que morria no Vietnã morria simplesmente por um sistema econômico A ou um sistema econômico B, para ser escravo de A ou para ser escravo de B, para garantir que outros países dominassem o mundo. Essa era a razão pelo que eles estavam lutando e morrendo. Simplesmente guerras por procuração para interesses mesquinhos de potências que não são o seu país. Potências que não têm uma visão espiritual do mundo. Ambos são materialistas. Ambos querem ver o mundo como números. Ambos querem reduzir a experiência humana a simplesmente palavras vazias. Um mundo futurista, tecnológico, afastado do espiritual, afastado de Deus, afastado de tudo aquilo que representa a justiça, o belo e o verdadeiro. Tais discussões assim são tratadas como fascismo, como nazismo, como qualquer tipo de ismo vulgar. Um homem grande não consegue resistir a mundos assim. Pelo menos não um homem grande como Mishima. Porque um homem grande é sincero consigo mesmo. E o que o Mishima lutou e treinou no exército japonês, a força de defesa, porque ele amava o Japão. Morrer pelo Japão é uma causa nobre. Morrer pelo seu país é uma causa nobre. Morrer por a sua amada é uma causa nobre. Poucas coisas são tão nobres quanto morrer por algo que você ama. Mas morrer por interesses de outros
outros que não têm a ver com sua civilização, outros que não têm a ver com seus valores. Não é uma morte heróica. Você está simplesmente sendo mandado como gado abatedouro. Você não jurou lealdade a um senhor. Você não tem nenhum tipo de conexão à palavra com ele. Ele espera que você siga ele porque ele te serve de maneira hedonista. Ele tira de você toda a sua honra e te dá prazer. Seguir algo porque te dá prazer não parece algo justo. Não é correto nem é bonito. O espírito do tempo de Yukio Mishima era o espírito liberal. Yukio Mishima não conseguiria contrariar o espírito desse tempo por uma razão simples: sua moralidade. Ele não queria fazer coisas que são consideradas imorais. Para conseguir vencer o espírito do tempo do Japão, ele teria que dar um golpe de estado realmente efetivo. Teria que matar pessoas e lutar contra pessoas inocentes. Ele teria que fazer coisas drásticas e pesadas. Coisas que Yukio Mishima não estava disposto a correr. Coisas que Yukio Mishima não tinha vontade de ir. Então, nesse sentido, um dos seus maiores obstáculos foi sua moralidade. Como a sua moralidade não deixava ele conseguir enfrentar um mundo cruel, como a moralidade dele. Isso é assustador para pessoas que não conseguem viver como qualquer um. A morte do Mishima não foi algo que ajudou o Japão. E se ele tivesse vivido, provavelmente teria feito muito mais. Porque a morte nunca é a saída. Quando você morre, se você morrer sem lutar propriamente dito, é sinal de que você poderia ter feito mais. Se Mishima tivesse vivo, talvez ele pudesse ter lutado mais, ajudado o Japão mais. Mas o espírito do tempo era cruel. Alguém que vivia como Mishima provavelmente pensaria que o espírito do tempo liberal duraria 1000 anos. Mas se ele tivesse vivido um pouco mais, talvez o mundo fosse diferente. A vida é sempre importante, porque enquanto há vida, há potência. Enquanto há potência, há sonho. Enquanto há sonho, há vontade de lutar. Mas nenhum sacrifício é bom. Não importa o quão estranho ele seja. E por fim, Yukio Mishima, assim como Getúlio Vargas, ele demonstra a condição trágica do grande homem. A tragédia do grande homem é sua inconformidade, sua incapacidade de conseguir se conformar com uma vida comum. Para ele é uma coisa realmente infernal. Pessoas como Milan Astray tinham tristeza ao voltar para casa depois da guerra, porque era sinal de que a guerra acabou. Então, Mishima era um artista, no sentido mais completo da palavra. A sua vida foi uma pena sangrenta, que ele escreveu de forma poética. Foi sangrento, foi grotesco, foi brutal, e muita coisa errada aconteceu, mas foi poético. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ele. Ele era um shintoísta, ele não tem uma civilização nem um pouco parecida com a minha, e When I was 18, my class was assigned air raid duty. I wrote short stories and poems, but dreamed only of joining the war and dying for the Emperor. I wanted to explode like a rocket, light the sky for an instant, and disappear. I took the pen name Yukio Mishima. Por isso que toda história de herói grego ou algo do gênero é uma tragédia. Porque o homem, dele ser grande, ele é inconformado. Por isso sua vida inevitavelmente será uma tragédia. A vida de um homem comum certamente é mais feliz do que a vida de um grande homem. Porque o grande homem precisa de validação, precisa de combate. Ele precisa desesperadamente fazer algo. Ele não é completamente preso ao mundo que vive. Ele não consegue se despregar desse mundo da forma que os homens comuns conseguem. Os homens comuns conseguem se despregar, mas para ele ficaria chateado. Ele não consegue viver, não consegue seguir na frente, consegue tocar a vida. Mas quando morre, o propósito da vida do homem é combate a essa fazer o que
certa forma, Yukio Mishima é um dos artistas mais honestos que já existiu. Ele viveu conforme entregado, lutou pelo que amava, morreu ao lado de quem acreditava. Mas uma coisa que é trágica do grande homem, pensando dele mesmo, é o fato de que ele afeta as pessoas à sua volta. Yukio Mishima provavelmente a esposa dele, os filhos dele, sentiram muito a morte dele. Vários também, muitas pessoas têm esposas. O fato de amar um grande homem é algo complicado, porque ele é preso a algo que não é o mundo comum. Ele é preso a algo que não é simplesmente a vida de cidadão. Ele é preso a algo esse tipo de coisa é trágico. Não existe outra forma de dizer. A condição de grande homem é de maneira geral trágica. Poucos são os grandes homens que conseguem viver sem a tragédia, viver sem o combate, viver sem a morte. E por essa condição trágica que somos humanos, não temos mais nada a oferecer além disso. Nossa própria humanidade. Deus deu a esses homens sentimentos. Se eles poderiam abandonar eles, são coisas que eu não sei. Eu não consigo dizer se Alexandre conseguiria viver uma vida de homem normal. Eu não consigo dizer se Yukio Mishima poderia estar vivo hoje, vivendo simplesmente como um cidadão qualquer, na sua mansão, com a sua esposa e seus filhos. Provavelmente devia ser algo difícil para ele. Olhar todo dia pro espelho, a decadência. Ainda mais alguém que malha. Quando você malha, você consegue sentir mais o seu corpo. Você sente conforme ele envelhece, conforme ele fica em decadência, conforme as coisas vão ficando feias. E Mishima era vaidoso, porque todo artista, querendo ou não, busca a forma de beleza. Se um artista não busca beleza, então ele não é um artista de verdade. Até mesmo um artista que gosta de emular o grotesco, o referencial dele é o belo. Ele não consegue se afastar do conceito de beleza. E a decadência do corpo é uma coisa bem trágica para pessoas assim. Enfim, no geral, é como eu disse, é uma condição trágica. Não existe muito como você fugir disso. Talvez seja uma forma de destino, talvez seja uma forma de alma, talvez seja simplesmente um fato de que existem pessoas que não conseguem negar sua vocação, pessoas que não conseguem viver sem a vocação, e por isso elas são distintas dos demais. Por isso que são grandes homens. Mas se Mishima tivesse suportado um pouco mais, tivesse vivido um pouco mais, ele teria feito mais diferença. Por isso que, apesar da tragédia, a vida sempre deve ser vivida e protegida. A morte é só uma última opção. Enfim, esse era o vídeo. Plus Ultra, Plus Ultra. Deus abençoe e tchau, tchau.